Meu nome é Álvaro Moreira, eu fiz fotografia e uma parte do grafismo do trabalho. Eu sou Luiz Felipe, eu fiz a direção de atores e a fotografia. RET9 são 3 amigos que fazem cinema e eles decidiram um dia sair com a câmera para fazer justamente um documentário. Inicialmente, né, começou como realmente a história nossa, porque era o nosso desejo. Enfim, vocês vão ver a ligação, porque é a história de um grupo de cineastas, de amigos, né, cineastas, que resolve se reunir e fazer um documentário que desmentisse a existência de extraterrestres, né? O Pedro não gosta, ele quer justamente fazer esse documentário para desmentir, para pegar o depoimento das pessoas, para zoar mesmo. E nesse meio, nisso que a história está começando, que o documentário está começando dele, que ele vai para essa cidade e ele já se depara com o Evaldo, que é um personagem um tanto caricato, um tanto estranho, que já dá pro Pedro, que é o diretor daquilo, já dá um ensejo maravilhoso. Ele fala, não, e é isso que eu vou atrás, dessas pessoas estranhas. Até que tem um ponto-chave, tem um ponto que quebra a relação que o personagem tem com a realidade que ele vive, principalmente com o Pedro. Quer manter aquela aparência de eu sou o diretor, eu sou foda, mas começa a mostrar quem ele realmente é, como ele realmente se sente, mas sempre com aquela coisa do filme. O filme é mais importante que tudo. Bom, de início ele era uma incógnita, né? Tentar abordar o tema do extraterrestre, né, de alguma coisa assim, que era muito interessante. Eu tinha uma vontade muito grande sempre tive, né, de trabalhar com a linguagem documental, com documentário. E o RET9 para mim ele é uma tentativa de contar sobre uma coisa igual de um jeito diferente. Eu sempre fui a favor de vamos fazer ficção porque é um jeito de ter controle. O André, não, eu quero um documentário. Eu queria também ver esse documentário, mas eu tinha medo. Eu acho que pode não ter controle, pode chegar a lugar nenhum, quanto pode ter uma puta história e ficar vazio. De princípio eu diria que a maior dificuldade, uma ameaça de falta de controle, porque a gente se viu numa situação em que, apesar de roteirizado, as cenas elas deviam ser 100% fluídas, naturais, então em dados momentos a gente tinha que dar a câmera na mão do ator. A gente devia deixar que o projeto falasse por si, né? Então, acho que é pouca luz, vamos colocar mais luz e tal, tivemos que colocar rebatedor grudado no teto. Aqui acaba o nosso filme. Porque justamente que ele foi para um termo de só câmeras diegéticas, como elas só são diegéticas, você vê as câmeras em quadro. Então acho que tudo na fotografia se baseou praticamente nisso. A relação que a gente tinha com fotografia antes do projeto era, como a gente vai fazer isso? Como a gente vai chegar nesse produto? Com relação ao resto foi muito prazeroso, assim, porque em vários momentos, com a câmera na mão, a gente tinha que atuar junto, né? Então para a câmera ter um movimento, como era uma câmera que supostamente estava ali na mão de alguém que estava vivendo uma situação muito complicada, muito extrema e que não estaria pensando na imagem. Então, em vários momentos, a gente tinha que também estar ali no meio dos atores, respondendo àquilo como se a gente fosse aquele personagem segurando aquela câmera, né? Visto que todas as câmeras eram diegéticas, né? Faziam parte da história também. Um dos principais pontos que foi escolhido por essa questão de ser documentário junto com ficção, eu acho que o ponto que fez a diferença foi como a gente vai agradar a parte do documentário e a parte da ficção. Um gênero, o André pegou um gênero que é o found footage, que justamente une essa coisa de fitas achadas do documental com a ficção, uma coisa que a gente poderia ter o controle e ainda usar o recurso do found footage, que fez com que toda a história do projeto mudasse. Eu consigo perceber que a gente, com a ideia de fazer um found footage, foi bem sucedido. Os problemas que davam eram os problemas previstos, que sempre dão, então a gente nenhum desentendimento foi além do previsto também, e a gente ria bastante, então era muito bom estar no set ali, vamos lá, e não
trabalho nenhum ter que às vezes ficar até 3 ou 4 horas da manhã e nem acordar às 5 ou 6 da manhã. Eu acho que foi isso, assim, em geral a gente se deu muito bem e foi muito gostoso, né? O que fez o tempo passar muito rápido. Hatch 9 para fotografia é um desafio, é uma bagunça organizada que a gente teve que ir atrás, teve que aprender a fazer. Tipo, porque a nossa ideia é que a pessoa, na hora que esteja vendo esse filme, tenha a imersão de dizer, não, isso aconteceu. A ideia do suspense é essa, desse gênero é essa, é falar, nossa, e será que isso foi verdade? O filme não passando de forma superficial para as pessoas, acho que ele inserindo alguma coisa, inserindo alguma outra visão, porque muito filme de ET sempre mostra o ET, sempre tem aquela necessidade de estar apresentando o ET, de estar causando mais o medo do que o conhecimento, de fazer a pessoa buscar uma alternativa. Até por isso que o filme acaba em aberto e fica muita coisa que a pessoa pode escolher para si própria e dá chance à dúvida para o tema alienígena. Foi de grande prazer, assim, né? Então é muito legal, é muito bom você ouvir novas experiências, sentir novas experiências. Então o Hatch 9 foi um projeto bem completo, assim, na questão da produção, né? Na questão dessa vivência dessa linguagem que a gente põe em prática, né? Letícia Carvalho e eu fiz a direção de arte. Eu peguei o projeto, conversei com o André a linguagem que ele queria usar uma semana antes. Foi no susto, assim, foi uma semana que eu pensei em tudo que eu ia fazer. Não deu tempo pra pensar muito assim, vai ser isso e acabou. Não deu tempo de pensar muito, não. A minha maior dificuldade foi na pousada, nas cenas que foram gravadas na pousada. As beliches de lá, a do quarto que a gente usou era grudada na parede, então a gente precisava de mais 2 camas. Então a gente pensou em desmontar uma das beliches para fazer 2 camas, só que elas não desmontavam, porque elas são daquelas madeiras antigas, já grudadas. Aí a gente foi com a ideia de colocar a estrada em cima de bloco. Quando a gente chegou lá, algumas das camas, os estrados estavam pregados e não dava para tirar, porque a gente não tinha ferramenta. Aí eu comecei a pirar, porque eu não sabia o que fazer, porque a gente precisava de 2 camas. Aí a única solução foi uma das camas colocar uma mesa. Então o ator Clayton, ele tá deitado no colchão em cima de uma mesinha. Não era uma cama mesmo. As roupas, a quantidade de roupa foi loucura também, porque eu fiz um mapa de figurino pra eu me basear, porque senão eu ia me perder, porque algumas cenas do making off, eles tinham que estar com uma roupa, e a cena que não ia ser do making off era outra roupa. Só que foi gravada no mesmo dia. Plano 1 grava isso, o plano 2 é do making off. Então eu tinha que ficar trocando, tomar cuidado pra não errar nessa hora. E era a roupa que tinha que sujar e depois tá limpa. Então foi bem correria, assim, também na parte de... porque era muito figurino. Iria usar a capela. A gente chegou lá, aí decidiram que, a capela é legal, vamos gravar dentro da capela. Eu falei, legal, e agora? O que eu faço? Peguei umas velas que a Lia tinha de produção, umas velas que eu tinha levado, e a gente começou a derreter pra parecer que alguém tinha passado por lá já. Então eu e o João, a gente começou a derreter vela, não tinha muito, a gente foi juntando um pouquinho das que tinham. A gente foi derretendo as velas. A gente escolheu um canto da parede para fazer o mesmo desenho do pano do Evaldo. E a gente escreveu o artigo do Ezequiel também, nessa parede. A sorte é que a igreja já estava bem suja, então a gente só sujou mais ela. Tiraram a cena. Eu fiquei muito triste. Isso não foi legal. Por favor, gente, confiram no making off a cena da igreja, porque eu e o João, a gente teve um trabalho, sabe? Não foi legal ficar ali sozinhos. Terceira vez que eu trabalho com o André dirigindo. Eu dou ideia pra ele, se ele não gosta, ele já me fala, não, acho que não é muito bem por aí. E a maioria das vezes ele me entende bem, a gente acaba se acertando e é bem legal, que ele me dá uma liberdade bem grande. Ele me deu uma liberdade, ele confiou em mim em uma semana. Eu tinha uma semana pra fazer, mas ele confiou no meu trabalho, então eu achei isso muito legal. Foi bem correria, mas eu gostei. Eu gostei do resultado. Mesmo na correria, eu gostei muito do resultado.